Eu fiz um jogo onde você tem 10 minutos para atravessar uma dungeon, encontrar armas que literalmente desaparecem quando você fica sem munição, matar monstros para recuperar segundos da sua própria vida e ficar perigosamente obcecado por números aumentando. Eventualmente você vai chegar no boss e vai ter que enfrentá-lo. Só existe um pequeno detalhe: 24 horas atrás ele não existia. Na verdade, nada disso existia. Eu tinha apenas um projeto vazio na Godot. Nenhum modelo, nenhuma arma e nenhum inimigo. Mas eu, em um lapso de insanidade, achei que dava para fazer tudo isso em 24 horas, o que parece até uma regra bastante razoável. Até eu perceber que antes de fazer o jogo em 24 horas inteiro, eu precisava descobrir que tipo de jogo eu ia fazer. Olá, eu sou Ludwig e indo direto ao ponto, eu comecei considerando aproximadamente 17 ideias diferentes, e todas eram excelentes, contanto que eu pudesse fazer o jogo durante 6 meses. Mas esse não era o caso. Então eu precisei fazer uma coisa extremamente difícil para qualquer desenvolvedor de jogos: diminuir o escopo. Eu preciso de algo simples, poucos ambientes, poucos sistemas e algo que eu consiga fazer de uma forma prática, para não dizer fácil, porque eu acho que nenhum jogo feito em 24 horas pode ser considerado fácil. Então, depois de procurar alguns gêneros de jogos, eu me deparei com o Dungeon Crawler, e eu pensei, por que não fazer um desse em 3D? A ideia seria o seguinte: você entra com 10 minutos no relógio, atravessa uma sequência de salas e encontra áreas opcionais pelo caminho. Aí você vai enfrentando inimigos, enquanto fica trocando de arma sem parar, e você precisa chegar até o boss antes que o cronômetro chegue a zero. Basicamente um roguelike em primeira pessoa, feito por uma pessoa que não tinha muito tempo pra fazer roguelike. Mas como é um gênero que eu gosto muito, dá pra dizer que eu tenho afinidade com esse tipo de estilo. E eu coloquei esse timer de 10 minutos porque é algo bem tranquilo de se programar e funciona muito bem nos jogos pra dar atenção ao jogador. Então basicamente eu uni o útil ao agradável. Mas se o jogador tem apenas 10 minutos, a estratégia mais inteligente seria tipo ignorar todo mundo e correr pela dungeon. Esse é um problema que eu já tinha pensado antes mesmo de dar início ao código do projeto. Então, para o jogador simplesmente não passar correndo pelo corredor, eu fiz com que os inimigos devolvessem tempo quando morressem. Lutar possui um custo, mas vencer dá uma recompensa ao jogador. Então nesse ponto eu já tinha tudo para ser o centro do jogo. Agora só faltava o resto. Então vamos aplicar essa ideia na prática. Primeiro eu abri a Godot, e como eu expliquei nos últimos vídeos, eu estou usando ela porque ela ocupa bem menos espaço do que a Unity, e para esses jogos estilo 3D simples, ela serve muito bem. E eu comecei criando um quarto para colocar a movimentação no jogador, a textura nas paredes e, mais importante, a física na colisão do jogo, para que o jogador não fique despencando por aí do céu. O problema é que um Dungeon Crawler vai precisar de mais coisas do que apenas a locomoção. Eu também havia colocado esse inimigo na sala, mas só para testar como seria um modelo 2D em um inimigo em 3D. E ficou assim. Não é ruim, mas não é o estilo de jogo que eu estou buscando aqui. Talvez eu faça um jogo nesse estilo no futuro, mas por enquanto vamos trabalhar com 3D. Mas foi quando eu comecei a programar os inimigos que apareceu o primeiro problema real: e se fazer um jogo em 24 horas? Modelos 3D levam muito tempo, ainda mais para quem não sabe modelar como eu. Os poucos que eu fiz eu demorei uma tarde inteira para conseguir fazer, e ficou muito longe de um nível profissional, até porque eu não sou modelador e sim um programador. Então eu podia baixar modelos já pré-prontos na internet e só importar para dentro do jogo, mas aí o jogo não ficaria exatamente do jeito que eu queria. Então, procurando ferramentas para isso, foi aí que a Tripo apareceu, que é a patrocinadora desse vídeo. É uma plataforma que cria modelos em 3D para imprimir impressoras 3D ou para jogos, que é o caso que eu vou utilizar nesse vídeo. Mas eu queria testar uma coisa específica, não se ele conseguia fazer um modelo bonito em uma imagem. Isso seria a parte fácil. Eu queria saber se eu conseguia pegar esses modelos e realmente construir um jogo com eles. Dentro da Tripo existem diferentes modos de geração. O modelo HD para bem, se você quiser algo HD 8K com uma textura muito boa, só que com bem mais polígonos e um nível de qualidade alta, mas para esse projeto eu precisava de algo simples. Modelos que fossem leves o suficiente para eu colocar dentro do jogo, mas que também fossem estruturados o suficiente para que eu consiga trabalhar neles. Então eu usei o modo Smart Mesh, que é um dos modos de geração da Tripo. Ele é bem mais otimizado e voltado para a área de jogos, então vai servir muito bem aqui. Então eu criei uma referência para o primeiro inimigo, um esqueleto guerreiro, enviei a imagem e selecionei Smart Mesh e coloquei para criar. Depois de alguns segundos, esse é o esqueleto, e ele vai ser o inimigo base do jogo, aquele que vai estar em todas as salas, e isso já me encurtou um tempo de desenvolvimento gigantesco. Agora eu precisava colocar animação nele. Se a topologia do modelo for completamente caótica, basicamente o esqueleto dele vai ficar todo troncho e não vai parecer bem um esqueleto. E utilizando agora a nova ferramenta 2.0, eu consigo criar os modelos em quadrados e não em triângulos. E para quem não sabe, isso na prática, bem resumidamente, faz com que o modelo seja bem mais fácil de animar, e isso até reduz o número de polígonos que vai estar dentro
dentro do modelo, melhorando o desempenho disso no jogo. Eu posso gerar até 25.000 quads, mas obviamente eu não preciso de 25.000 quads para esse sujeito. Ele é um esqueleto, boa parte dele literalmente não existe. É um modelo bem simples, então eu reduzi a quantidade até preservar bem a silhueta. Deixei ele em T-pose e depois animei ele. E minha ideia original para esse jogo aqui era fazer um combate medieval, usando espadas, arcos e talvez até magia. Até eu lembrar que tudo isso tem uma animação, mas armas de fogo não. Então eu tomei a decisão mais racional possível. A dungeon medieval agora teria armas de fogo. O rifle dá um disparo forte que atravessa os inimigos, a shotgun dá um tiro espalhado e a metralhadora dispara automaticamente. Essa parte é o padrão de qualquer jogo, mas aqui é que eu coloco uma mecânica a mais. Assim como muitos jogos antigos, a arma só vai ficar na sua mão até você acabar com a munição, que vai forçar o jogador a ficar trocando de armas o tempo inteiro, além de fazer o jogador explorar o mapa procurando mais armas. Então bem, eu fiz os modelos e exportei para Godot, mas em um momento apareceu um problema que me deu uma baita dor de cabeça, que foi no modelo dos esqueletos. Algum problema na hora da animação fez com que eles basicamente ficassem tentando te abraçar. O que pode ser bem assustador, um esqueleto tentando te abraçar. Ainda assim, a ideia desse jogo aqui não é ser bizarro. Então, depois de muito tempo remodelando as coisas, eu não consegui ajeitar. A animação do esqueleto estava se juntando com o escudo, e isso bugava o jogo. Então, eu criei um esqueleto novo, na pose certa, e implementei no lugar desse esqueleto. E agora, com isso implementado, eu posso sim continuar. Eu basicamente, depois disso, criei mais algumas variações de esqueletos, e de inimigos no geral, e tentei dar um comportamento diferente para alguns deles. É que assim o jogo tem um combate mais dinâmico. Não vai ficar aquela coisa de você atirar, o bicho atirar parado. Eu quero que eles pelo menos se movam pelo mapa, ou algum tente se esconder ou ir pra longe pra atirar no jogador. Só que em um momento do jogo eu senti que quando o jogador ficava muito perto da parede, em algum canto específico, tipo pegando cover, o jogador se sentia muito seguro, porque ele sabia que os esqueletos só podiam vir de uma direção. Então eu tive a brilhante ideia de adicionar um fantasma no jogo, e ele atravessa a parede. Então bem, o problema foi resolvido, e com certeza não foi preguiça minha de fazer um game design pro mapa mais bem feito. Tipo, no momento ele está muito bom, é um quadrado. Que forma que é melhor que um quadrado? Agora nessa etapa do jogo basicamente foi melhorar o game chase dele, os efeitos, as animações e a qualidade no geral. Coloquei um feedback visual pro jogador quando ele causa dano ou recebe dano, impacto e essas coisas. E muita gente pode achar que são detalhes, mas é o que realmente traz o seu jogo a se tornar um jogo bom. E nessa parte eu também adicionei algumas coisas pelo mapa, tipo barris. Os vermelhos explodem, e quem diria que em algum momento da minha vida eu iria colocar um desses em um jogo. Bem, continuando esse legado dos game devs, eu fui aumentando e organizando um pouco mais a dungeon. Claro que ela não é gerada proceduralmente porque, bem, 24 horas, pelo menos as salas laterais faziam uma diferença e o corredor gigantesco levando o jogador até o boss, que é o mais importante. Mas agora chega o momento de colocar a parte mais divertida de um roguelike, os power-ups. Claro que eu não poderia criar uma habilidade nova para cada um porque, bem, 24 horas, mas eu fiz aqueles básicos de qualquer roguelike, dano, velocidade de ataque, vida máxima, dash, essas coisas. E agora eu acho que eu tenho tudo para esse jogo. Nesse ponto do jogo foi onde eu fui dormir. Ainda assim deu para avançar bastante no desenvolvimento, bem mais do que eu esperava na verdade. Quando eu voltei ainda faltava 4 horas. No começo eu pensei que ia fazer uma batalha de boss bem simples mesmo, que ia ser só um esqueleto maior e mais forte, claro, colocar uma barra de vida e tudo mais. Só que eu vi que como eu tava com tempo de sobra, eu quis colocar um combate contra boss um pouco mais enfeitado. Então eu fiz ataques especiais, ondas de inimigos e até mesmo uma segunda e uma terceira fase, porque eu queria que o jogador morresse pensando, eu errei e não o que é isso. E eu coloquei que toda habilidade perigosa possui algum tipo de indicação visual antes de ela ser lançada. Isso é uma boa prática de programação no game dev há muito tempo, e é bom você seguir para não irritar o seu jogador. Mas agora que eu coloquei tudo isso, estava no momento de testar na prática. Os modelos de longe seria a coisa que mais comeria meu tempo, mas como o desafio aqui foi pegar os modelos e implementar no jogo funcional, serviu muito bem. O jogo ficou bem legal e dinâmico, e com o jogo completo e funcionando, o desafio de 24 horas funcionou. Antes eu tinha um projeto vazio, e agora eu tenho um dungeon crawler em primeira pessoa, onde você tem 10 minutos para chegar até o final e você mata os inimigos para recuperar o tempo, encontra armas, explora salas e pega poções. O jogo é pequeno? Muito, mas no final das contas é um jogo que eu consegui terminar em um dia, e eu faria muitas escolhas diferentes se eu tivesse mais tempo. Sim, principalmente um tipo de mapa mais procedural, mas é o que eu consegui terminar em um dia. Recomendo que vocês tentem fazer esse desafio também. Foi basicamente participar de um Game Jam sem prêmio. Se eu tivesse feito isso em um Game Jam teria sido mais interessante. E se você quiser experimentar o triplo, existem dois benefícios diferentes que você pode usar. Novos usuários com esse código que está aí na tela ganham até 500 de crédito bônus para usar. E se você quiser assinar o plano Pro, use esse código que está na tela para conseguir até 60% de desconto no primeiro mês. Mas enfim, se você quer participar de um desafio como esse também, entra no link da descrição onde tem o triplo, cria os modelos do seu jogo e vai fundo na programação. Além disso,
se você se inscrever pelo link na descrição e criar um bom personagem na Trico, você concorre em um sorteio de até $3.000. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui e até mais.